Boa tarde. Boa tarde, Jung. Boa tarde todo mundo que vai nos acompanhando hoje. Nosso terceiro e último encontro do nosso curso Pedagogia do Oprimido e o Capitalismo como Religião. Eu andei explicando para as pessoas que, na verdade, é o terceiro encontro, mas você pode bem começar assistindo por aqui, chegando hoje com a gente, porque os encontros, apesar de serem uma conversa continuada, elas são independentes, não é começo, meio e fim. Então, hoje, o nosso tema é o diálogo e o dogmatismo capitalista. No nosso primeiro encontro, a gente discutiu quando o modelo de ser humano é o opressor. Não significa que a gente propõe que o opressor é o nosso modelo, mas a gente está discutindo como é que o opressor ocupa esse lugar de modelo. Quando a gente pensa o que é ser um ser humano realizado, o nosso modelo tem relação com os opressores. No segundo encontro, a gente discutiu a fé e a esperança e o amor na praxis pedagógica. Então, esse é o terceiro sábado que nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook, mas na sequência, no dia seguinte, esses nossos encontros já estão na nossa página no YouTube, onde você pode ver não só esse curso completo, como também os outros cursos que a gente já fez no ano passado sobre a temática mais específica do capitalismo como religião. Então, falando tudo isso, enquanto as pessoas estão chegando, você já pode saber que é bem-vindo mesmo sendo o nosso último encontro, né, Jung? É isso aí, boa tarde. Eu estava pensando aqui, eu gosto de seriado. Para ficar assim, final de semana, fico descansando a cabeça, assistindo o seriado. E eu gosto de seriado assim, que você tem uma história de fundo e o capítulo que inicia e termina com a história. Não precisa assistir 10, 15 capítulos para chegar ao final, né? Então, nosso curso também é assim, um capítulo que tem autonomia, ao mesmo tempo que está dentro de um conjunto de ideias, que esse curso a gente discute o Paulo Freire, com o conceito de pedagogia do oprimido e o capitalismo como religião, mas também faz parte do pacotão grande que é crítica ao capitalismo como religião, né? Aí, novidades, Paulo? Arla, eu hoje não estou bem, eu estou assim cansado, as palavras estão mais enroladas. Está cansado, mas preparou um bom roteiro para a gente, é inspirador as coisas, né? O pessoal está chegando, Jung. A Patrícia já está com a gente, o Hugo Alan, oi Hugo, que prazer, o Márcio de São José, o Padre Juliano, Márcio, o Tadeu, Davison, o Ademar, a Adriana, o Padre Reneu, a Rosimeire e o Humberto. Então tem bastante gente já dos colegas que estão nos acompanhando, e o Mário também, acho que eu pulei um aqui, gente que está nos acompanhando todos os encontros, outros que estão chegando agora, seja todo mundo bem-vindo, sejam bem-vindos, né? E apesar do cansaço do Jung, a gente vai fazer uma boa reflexão, porque a ideia é justamente dialogar sobre o tema, e o nosso tema hoje é o diálogo como uma parte importante da pedagogia do oprimido. Semana passada eu comentei no nosso curso, acho que vale a pena recordar, que dos 4 capítulos de pedagogia do oprimido, 2 são dedicados ao diálogo. Na verdade, o Paulo Freire, ele escreve os 3 primeiros capítulos e manda essa primeira versão do livro para vários amigos, né? Veja que o livro, ele mesmo já é feito num tipo de diálogo, né? E aí, a partir das críticas que ele recebe ao 3º capítulo sobre a ação dialógica na educação, ele escreve o 4º capítulo sobre a ação antidialógica, o que não é o diálogo e o que é o falso diálogo. Então, ele ocupa uma centralidade maior. Vamos lá, antes de passar para o Jung, vou dizer aqui quem está chegando ainda, olha, o Luciano, o Dirceu, que está buscando na Utopia uma força para seguir, o Hudson e a Gislaine de Maringá, o Hamilton, o José Roberto, a Jane de Olinda, o Rangel do Rio de Janeiro, o Piedoso da Bahia, o José Roberto de Manaus. Ou seja, a gente do Brasil inteiro com a gente na expectativa de fazer a crítica do dogmatismo capitalista.
Jung, passo para você, para a gente começando, então. Quando eu pensei esse título, o diálogo e dogmatismo capitalista, eu queria trazer o tema do diálogo, que é tema central na educação do Paulo Freire, e eu queria também já fazer conexão com a noção do capitalismo, né? E normalmente a gente fala da educação problematizadora, educação dialógica versus educação bancária, né? Então talvez seria bom fazer um pouco essa introdução, a relação entre educação bancária e essa visão dogmática do capitalismo. E eu quero já antecipar que o dogmatismo não é algo exclusivo do capitalismo ou da direita, chamada direita. O dogmatismo é um problema de todos os grupos econômicos, políticos e religiosos, etc. Então, nós vamos ter problemas sérios de dogmatismo da esquerda. Desde que eu entrei nessas discussões sobre a luta pelo direito dos pobres e das vítimas, e até hoje, sempre eu tenho muito problema com pessoas que têm posturas esquerdas, que nós temos, vamos dizer, esses objetivos muito comuns, mas com métodos muito diferentes, que é a questão do dogmatismo e tal. Então, começar com a questão da educação bancária. E o que é exatamente o dogmatismo? Para quem está um pouco perdido e ainda não sabe. Agora você me complicou, né? Não, pode falar. Então, dogma é um conjunto de opiniões que uma comunidade compartilha. Então, na origem, dogma é um sentido mais genérico. Com a evolução da cultura humana, a gente foi reduzindo o dogmatismo a uma percepção, uma ideia de ver a realidade e as doutrinas que explicam a realidade de uma forma fixa. Seja porque Deus revelou dessa forma, ou seja porque a razão filosófica ou científica chegou à conclusão. Então, os outros que não chegou a isto, ou porque teve acesso a essa revelação de Deus, ou a revelação, entre aspas, ou esse conhecimento filosófico ou científico, tem que reconhecer que não sabe e seguir o caminho que essas doutrinas ensinam. E aí vem essa relação com a questão da educação bancária. Que a educação bancária é um processo pedagógico que Paulo Freire deu esse nome para uma metáfora muito legal, que é, normalmente, nas escolas, aí vale para a escola tradicional, ou seja, em grupo que você entra numa comunidade ou numa cultura, você recebe as verdades de quem já conhece. E aí é como o Paulo Freire faz essa metáfora, né? É como se alguém deposita o dinheiro no banco e depois, quando se precisa, quando você pede, o banco devolve. Então, o aluno aprende informações e o professor ou a professora, na prova, pede o resultado, a informação. Então, você devolve. Então, é o que chama de educação bancária. Então, essa perspectiva acontece nas escolas, mas também em comunidades religiosas ou grupos políticos, que você diz assim, há aqueles líderes que têm a verdade, nos ensinam, a gente repete, se molda para essa visão do mundo e realiza as coisas, devolve o discurso e as práticas. Então, essa é um pouco essa relação entre dogmatismo e o processo pedagógico do modelo bancário. Fala, Alan. A gente faz a pergunta simples, você vai dar uma resposta complexa para a gente. O Jung não tem jeito, né, gente? Então, ele fez toda uma resposta com grande profundidade. Porque na filosofia, a gente já diz que o dogmatismo é toda corrente de pensamento que acredita ter acesso a uma verdade. Tem uma verdade externa, e a gente conhece a verdade. Tem gente que não conhece, você tem que levar a verdade para eles, né? Eu acho que, de fato, tem uma educação, uma concepção de educação muito presente na escola, que é
o aluno não sabe nada, então a gente tem que levar para ele o que ele não sabe. E da mesma forma nas comunidades ou nos movimentos de esquerda, né? A ideia de que as pessoas não sabem, elas são alienadas, ignorantes, então nós vamos lá dizer para elas como é a vida, como é a verdade, o que elas devem fazer, e a gente prescreve o comportamento, né? A gente diz exatamente o que ela deve fazer. E eu acho assim, sejam igrejas, sejam grupos de esquerda, criam escolas, entre aspas, para ensinar isso, porque tem que estar lutando contra os dogmas dominantes na sociedade. Então, você precisa inventar ou criar espaços para poder falar, poder ensinar isso, e poder ver as pessoas ver de um modo diferente. Agora, o pessoal que não está nesses grupos, não cai no dogmatismo, claro que tem, só que eles não precisam entrar na escola, porque é aquilo que televisão, ou que a mídia apresenta. Agora, uma coisa interessante, para os militantes da direita dominante no Brasil, vamos dizer assim, eles fazem também parte de escolas. Eles vão literalmente em cursos e aprendem que a melhor forma de sociedade organizar é capitalismo, de modelo mercado livre, do neoliberalismo, e aí eles dizem, você não sabe disso, e vem cursinho. Você aprendeu isso, por exemplo, que todas as pessoas têm direitos básicos. Isso é que se falava antigamente. Aí você vai na escola deles e diz, não, isso é uma invenção, não existe direitos humanos, não existe direitos sociais, isto é uma mentira criado pelos comunistas, cristãos de esquerda, que, na verdade, só tem direito quem tem dinheiro. Quem disse isto? Aí eles falam, não foi Hayek, foi Mises. Então, aí eles vão ensinar. Então, esse pessoal chegou à revelação, recebeu a revelação. E os professores vão dar isso. Aí os militantes jovens que entram nessas escolas, eles entram nisso. Eu pertenço a uma comunidade que tem revelação. Então, nós temos o pessoal desses grupos que acha que tem revelação, seja da igreja, seja de partido de esquerda, seja da direita ou de centro. Aí eles têm. E aí, então, normalmente, todos compartilham desta visão pedagógica e filosófica. Não sei se isso ficou claro, ajudou nisso. E aí, então, a gente tem, nesse livro, quando Paulo Freire propõe a fazer o diálogo com os cristãos e marxistas, lá nas primeiras palavras, né, ele tem essa dimensão que você começou o nosso encontro falando, porque é fácil a gente reconhecer o quanto que o pensamento dominante ele é dogmático, ele não aceita contestação. Quando a gente assiste qualquer telejornal na TV, a gente vai escutar todos os mantras, né, da ideologia neoliberal que não podem ser contestados, nem tem espaço para isso. Então, é fácil enxergar aí o dogmatismo, mas por vezes é difícil perceber o quanto que a nossa postura também pode ser de prescrição. Né? E nesse sentido a gente tem a verdade sobre o que é a transformação do mundo e a gente prescreve um certo comportamento, a gente transfere certas ideias para que os outros possam ser melhores também. Né? E aí a crítica do Paulo Freire se dirige não só aos opressores, mas também àqueles que têm compromisso com a libertação, mas que não romperam com a lógica do convencimento e transmissão. Né? E eu acho que essa é uma questão importante. Alguém poderia perguntar, então, qual é a novidade da pedagogia libertadora do Paulo Freire? Porque a gente tem o título Pedagogia do Oprimido, que é o título do livro mais conhecido, não diz qual é o caminho, né? Porque diz a pedagogia dos oprimidos, não diz qual é o caminho. E aí o caminho é o que chama de pedagogia da libertação, ou pedagogia libertadora, ou ele também usa pedagogia problematizadora. Né? E aí, normalmente, então, o pessoal opõe pedagogia libertadora e pedagogia bancária. Aí nós temos um problema quando eu apresentei essa questão. Você pode ser desta forma bancária, na direita, no centro, na esquerda, na igreja, etc. Então, qual é a novidade do Paulo Freire? Que tipo de libertação ele propõe?
E eu acho que isso é uma das coisas mais complicadas, não somente pedagogicamente, mas politicamente e teologicamente. Então, por exemplo, na teologia da libertação, que usou muito nas práticas pastorais com a chamada educação libertadora, muitas vezes, eu sentia isso há muito tempo, né? Você tinha uma prática bancária em nome da libertação dos povos. Isso é também na esquerda, né? Então, aí dá uma confusãozinha. E eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis para a gente repensar isso. Nós temos o pessoal na linha anticapitalista, uma visão mais humanista, mais solidária, justa com o mundo, tem essa dificuldade. Em que consiste a tal da libertação? E eu acho que uma coisa muito importante que o Paulo Freire coloca é o seguinte, que o processo da libertação é a libertação dos seres humanos e não das coisas ou de uma situação social. Eu vou ter que colocar essa com mais calma, né? Normalmente, todo sistema social, todo projeto sociais tem uma ideia que esse sistema, esse mundo não funciona por causa disso. Depois dessa ruptura da libertação, nós passaremos para o outro mundo, o outro sistema. Então, os neoliberais dizem, nós temos problema da pobreza, da falta de a liberdade de consumir o que nós queremos. Para isso, nós vamos romper com o estado de bem-estar social, porque eles ficam colocando o peso sobre a classe rica para pagar os impostos, e depois que acabar com esse estado, acabar com comunistas no mundo, acabar com sindicalistas, e tivermos a vida totalmente numa perspectiva neoliberal, chegaremos ao reino do mercado. Na perspectiva comunista da União Soviética, por exemplo, temos problemas no mundo porque você tem o capitalismo dominando, etc. E quando com a revolução e a gente conseguir construir o Estado socialista e passar para o Estado comunista, nós vamos ter o paraíso. Essa era a expectativa de 1950, aí entra em crise com 55. Até 50 já começa a crise dessa ideologia. Mas, em todo caso, você tem a mesma coisa. Tem gente de igreja que diz, o mundo está mal, porque o pessoal não aceita Jesus como Deus verdadeiro, e a igreja, a verdadeira igreja. Então, quando a gente tiver essa libertação, então sejam o pessoal fundamentalista, neopentecostal, muito falando assim, quando Deus se tornar presidente do Brasil, vai resolver os problemas. Né? Como é que Deus faria isso? Através da igreja principal. Ou o pessoal da libertação, depois que tiver a libertação dos pobres contra o capitalismo, nós vamos resolver todos os problemas. Então, é sempre após disto e quando se cria uma nova instituição social, com novas leis e novos diretores, ou novos dirigentes. Né? E o que Paulo Freire coloca é o seguinte, a libertação é um processo de humanização. Ele não fala que a libertação chega depois de uma coisa, ou que depois daquilo se realiza. Porque o ser humano, e aí na antropologia do Paulo Freire é muito importante, né? O ser humano é um sempre inconcluso, sempre em processo. Vai terminar quando? Não termina nunca. É da condição humana não ser completo. Isso é importante para, teologicamente, a gente diria assim, isso é reconhecer que só Deus é perfeito, plenitude. É da condição humana não ser Deus, nem se tornar Deus, nem ser perfeito. Então tá, se o ser humano é assim, como é que se liberta? Aí o Paulo Freire diria, se liberta quando sai da situação de deixar-se ser humano, isso sobre-humano, que é oprimido, excluído, escravizado, dominado, e não sai para uma condição de super,
que é a concepção nietzschiana, depois chega... Não, porque você, de novo, domina os outros. Então, quando você aprende a conviver em respeito, dignidade mútua. Aí, isso é uma coisa chave e também difícil, porque você não define exatamente onde é que acontece, quando é antes e depois. E segundo, uma coisa importante, é que essa ideia vai contra o que nós desejamos. Porque é do ser humano desejar que todos os seus problemas desaparecerão. Que tudo vai realizar, que todo o meu desejo vai realizar. Então, eu não desejo aprender que o meu desejo não vai ser plenamente realizado. Eu desejo que há alguém que diga que vai realizar isto. Então, essa coisa complicada. E assim, mas isto é o especial do Paulo Freire. Mas, na verdade, isso já vem de uma percepção do cristianismo. Daí que o Paulo Freire dizia, olha, a intuição vem de quê? Do meu Jesus. Não do Jesus que a igreja dizia dogmaticamente. Né? Tem uma ideia, assim, história que me marcou muito. Paulo Freire conta sobre quando ele era jovem, conhecia um padre lá no Nordeste, e ele diz assim, esse padre não conhecia, coitado, ele não conhecia de Deus, porque ele achava que, ele falava de um Deus muito duro, da lei, que cobra e tal, e ele diz, quando era jovem, ele dizia, não, coitado, esse Deus não entendia nada de Deus. Provavelmente ele aprendeu com a mãe dele, ou com a comunidade popular dela, que ele estava. Isso, então, qual é a ideia? O ser humano se liberta dessa pretensão de ser Deus. E libertar dessa opressão. E a libertar-se da ilusão de que seus desejos de realizar não se realizará tendo coisas. Porque o problema do capitalismo é que achar que excesso de acumulação de riqueza liberta o ser humano. Então você sai desta ignorância, budistas usam de uma ignorância distorsiva. Não é somente problema intelectual, é um problema de coração. Distorce a concepção da realidade, do ser humano, e quer achar que tendo aquilo resolve as coisas. Então, essa é a pedagogia de libertação que o Paulo Freire, eu acho, quer apresentar isso. Só que não é fácil, porque a gente está acostumado com a concepção dogmática, seja da direita ou da esquerda, seja do ateu e do religioso, e o desejo humano, e é bem natural, de que não, alguém vai resolver todos os problemas, ou eu alguém, né? Então eu vou sair dessa situação de que eu nunca vou ter essa plenitude. Fala lá. Bem, eu acho que tem muitos temas importantes, as pessoas estão discutindo aqui no chat sobre utopia, libertação, o próprio dogmatismo, etc. E eu acho que a gente até discutiu alguns desses temas, né, Ju, em outros encontros, então recomendo quem quiser dar uma olhadinha lá em outros temas que a gente já discutiu, e porque a ideia um dos problemas do dogmatismo é que a história fica predeterminada, né? Ela fica escrita. E aí, então, é só a gente permitir que a história se realize. Aqui geram dois problemas, ou três, sei lá, muitos problemas, mas um deles tem sempre algo ou alguém a ser combatido, porque é esse algo ou alguém que atrapalha que a gente chegue onde a história já deveria ter chegado. Tem um outro problema que o dogmatismo pressupõe um controle total e absoluto sobre as coisas da história. Então, ele fere totalmente a ideia da liberdade, o conceito da liberdade cristã, né? E o terceiro é uma aposta de fé que a gente faz que em um certo grupo detém e conhece a verdade, sabe exatamente como vai ser, mesmo que não tenha nenhuma evidência daquilo, e a gente passa a acreditar que algumas pessoas conhecem a verdade como ela é. Né? E aí
o Paulo Freire se insere bem numa tradição teológica, como você vai indicando em diversas passagens, de uma tradição teológica que revirou esses conceitos, né? E que diz, olha, o cristão não quer fazer na história, a meta do cristão não é ser como Deus, a meta de Deus é ser como ser humano, né? Deus se faz humano e aceita os limites da condição humana, e pela liberdade humana a gente abre mão do controle absoluto sobre a história, sobre a vida, sobre o destino. Ou seja, tem toda a profundidade de uma leitura teológica alternativa que é coerente com essa crítica do dogmatismo. Que aí alguém pergunta assim, mas nenhum dogmatismo é bom, né? E, bem, nessa tendência, o mais importante do que conhecer a verdade é praticar a justiça, né? Aqui, esse é o... Repete para mim a frase. Mais importante do que conhecer a verdade é praticar a justiça. Isso. Bem, deixa eu te interromper, porque eu acho que essa é uma questão importante. Eu ia parar aqui, ia te devolver aqui mesmo. Jesus diz assim, eu sou a verdade. Essa frase, que o nosso presidente gosta de citar, e a verdade vos libertará, tem uma coisa muito importante, que o pessoal não leva a sério, ou não entendeu. A frase, eu sou a verdade, não pode ser entendida no sentido tradicional. Porque verdade não é uma pessoa. Verdade é uma afirmação que revela o que a coisa é. Né? Então, por exemplo, a gente sempre faz isso com os alunos. Assim, quando você dou prova, você diz tem falso ou verdadeiro, você diz assim, por exemplo, a água se ferve 80 graus centígrados. Verdadeiro ou falso? Você diz falso, porque verdadeiramente a água no nível do mar, né, porque fora do mar é diferente, o nível do mar, a água é fervida aos graus, 100 graus centígrados. Jesus não diz, eu sou verdade. Sobre o quê? Então, a ideia de verdade no pensamento bíblico do Novo Testamento não é uma afirmação dogmática. Eu sou a verdade, eu sou a vida que deveríamos ser. Então, o critério não é o que a realidade, como funciona, mas o que o ser humano deveria ser. Então, eu sou aquele que vive a vida que o ser humano deveria ser. Aí vem, mas qual é a vida que o ser humano deveria fazer? É da justiça e o amor, justiça aos pobres, órfãos, a viúvas, estrangeiros, e amor ao próximo. Então, nós temos um deslocamento sobre o conceito de verdade. Então, o conceito de verdade que a gente tem no mundo ocidental é modelo grego do sentido científico, isto é, a descrição correta do que é. E aí o pessoal diz, o mercado, a sociedade melhor seria, qual deve ser a sociedade melhor? O mercado livre. Aí ele vai fazer a argumentação e diz, portanto, essa é a verdade, vocês têm que conhecer essa verdade e praticar. Mas a verdade está lá. E alguém descobriu isso. Esse é dogmatismo. Daí que você precisa ter fé de que a pessoa que revelou isso é a verdadeira. Né? Enquanto que principalmente no Evangelho de São João, que trabalha mais isso, né? Na abertura do primeiro capítulo de São João, ele diz assim, que a vida é a luz. Não é diz que a luz nos ajuda a ver a verdade. Não, a verdade, a vida é a luz. Então, assim, normalmente lê isso e não faz muito sentido. Então toca para frente, dessa é uma coisa mística, a gente não vê. O que o grego diz, a luz é a razão que ilumina, a verdade vem pela razão que ilumina a realidade. Então, aí quem conhece essa razão é o filósofo, o místico, e Jesus diz não. O Evangelho de São João coloca essa questão. A verdade é vista pelo quê? Pela vida. A vida é a luz que nos mostra, e que vida?
Aí nós temos problema, que aí vem o que ele está falando do Logos. Então, a vida de Jesus revela a luz, mostra, é a luz que mostra como devemos viver. Daí depois vai dizer, eu sou a verdade. Então, nesse momento, seria, então, se nós somos movidos pela vida de Jesus, ou do ser humano que deveria ser, da justiça e tal, qual é o caminho pedagógico? Então, para o modelo grego, o caminho é você entrar na escola e ouvir o que o mestre tem a verdade, falar. E no Paulo Freire, não. O caminho é o diálogo. Então o professor fala e o outro ensina. Então, ensina dialogicamente, só para o professor entender melhor. Não. Esse diálogo não é diálogo. O professor que explica bem é um cara que explica bem, mas não é o cara que dialoga. Né? E qual é, então, a novidade da ideia do diálogo? Diálogo é atravessar, diálogos, é atravessar de um mundo para o outro. Né? Então, eu falo, né? O Alan, eu conheço o Alan há muito tempo, né? Então, eu dizia algo, e o Alan interpreta o que eu falo, normalmente sempre acontece isso, e diz de outro jeito, ou tem outras ideias. Então, eu aprendo alguma coisa e digo, sim, mas eu acho que o teu caminho que você quer fazer, o que você colocou, não é esse o melhor caminho. Aí eu tenho que tentar apresentar isso, porque eu não sei se é exatamente isso que você quer fazer. Isso eu lembro, assim, quando eu tinha 18 anos, ou 19, foi na PUC querendo conversar comigo, porque ele queria discutir, tinha lido, era a crítica da razão utópica, né? Eu lembro, sabe essa curiosidade, eu falei para Alan, disse assim, eu li, mas não terminei, não consegui entender direito. Eu falei, Alan, não se preocupe, se você com 19 anos, estudando filosofia, teve coragem de chegar até o final desse livro, que é complicadíssimo, você está no caminho. Volta depois, quando terminar, e a gente vê como é que a gente vai encaminhar o mestrado que você queria fazer. Depois a gente fez mestrado, depois doutorado, e assim, foi um processo de diálogo. Obviamente, na questão do conhecer sobre a teoria do Franz Inquilhammer, eu sabia mais do que Alan, então eu diria isso. Mas a vida que Alan pode me ensinar é além do que discutir Inquilhammer. Então, nós trabalhamos juntos e ele conhece assuntos que eu não conheço, então eu pergunto, e muita gente diz, vamos trabalhar junto, vamos escrever junto. Esse processo de por quê? E essa é uma coisa importante. O diálogo sempre tem que ter um problema comum, senão é transmissão. Então, uma das coisas características da educação bancária é você não dialoga, você é isto. Pode ser um professor mais comunicativo, que explica melhor, mas o aluno não participa do diálogo. Não tem diálogo. Agora, para que haja diálogo, não é só ter ideias diferentes, mas você precisa ter um problema comum, para que, do diálogo, atravessando de um mundo para o outro, aí você dialoga, esse síntese se dá em torno de uma terceira coisa, que é um tema fundamental. Né? Eu acho que eu falei muito, então, fala alguma coisa. Eu acho que essa questão ela é importante porque tem muitas das bobagens que são propagadas sobre o Paulo Freire que provavelmente alguns deles são assim, de quem nem leu, nunca leu o livro ou não prestou atenção no que lia, né? Então, uma delas é essa que você ressaltou agora, da ideia de que o Paulo Freire retira a autoridade do professor, o professor não tem que mais saber as coisas, né? E que não é nada disso. É evidente que o Paulo Freire defende que o professor tem que saber do seu trabalho mais do que os outros. Ele tem que ser alguém que domina o seu trabalho, a sua tarefa e o seu ser professor. Agora, o que ele diz é que
a pedagogia ela não é somente a transmissão de certos conteúdos como verdadeiros. E, curiosamente, ele usa como exemplo, quando ele discute isso na pedagogia do oprimido, o Lukács, e diz o seguinte, olha, o Lukács já tinha dito que é diferente o explicar para as massas e o dialogar com as massas. Ele diz assim, que construir um programa, ele vai no Lukács e aí ele vai cair nas questões sobre a libertação, né? Ele diz assim, uma coisa é quando a gente já sabe o que o povo precisa e vai dizer para o povo, você explica. A outra coisa é quando você, junto com o povo, constrói o processo de luta por libertação. E aí não significa que você não sabe, significa que tem coisas da vida da opressão que o oprimido sabe, que ele também sabe. E tem coisas que o líder não sabe. Por exemplo, no campo da teologia de libertação, uma das coisas, primeiros movimentos no interior da teologia de libertação que deu problema e o que a liderança da teologia de libertação teve dificuldade, foi quando teólogos da libertação começaram a falar fundamentalmente pelos pobres, que era a grande questão. Aí surgiram mulheres que também discutiam teologia e estavam na linha da libertação e dizer, sim, mas há coisas que são problema das mulheres. Aí o pessoal diz, não, mas espera aí, tem mulher pobre? Tem. Então tá dentro. Não, nós estamos falando de mulheres pobres, teólogos da libertação não falavam dos problemas feministas da classe média rica dos Estados Unidos. Só que tem mulheres pobres que têm problemas específicos de mulheres, que os homens não entendem. E o teólogo da libertação diz, como não sabemos? Essa ideia, ele já tem a verdade. E as mulheres dizem, não, vocês não nos entendem. Não, como não? E aí as mulheres, com razão, enchem o saco e dizem, tá bom, então vocês não nos dialogam, não pensam, não nos ouvem, a gente vai, morto. Aí monta um grupo de teologia feminista, de início de uma forma confusa, incluindo, não tinha diferença, muita questão de pobre e tal, e outros grupos, não, nós somos teólogas feministas de libertação, isso é, que trabalham a partir dos pobres. Por exemplo, a Ivone Gebara. Então, ou com a Elza Tames, que tinha muito claro, sempre, o ponto de partida é pobre e também a questão das mulheres. Então, daí, e aí vou dar um outro exemplo. Uma vez eu estava num encontro em Nova York, era um grupo sobre teólogos de libertação e budistas engajados. E tinha painéis, mesas separadas, né, com muita gente, e eu fiquei contente porque duas importantes teólogas da libertação, que estavam no grupo, foram assistir a minha fala. Estava Ivone Gebara e Rosemary Ruther. Para quem conhece da teologia feminista, sabe que são duas figuras importantes. Aí eu apresentei o tema do capitalismo como religião, etc. Elas fizeram assim, achou que um pouco de um jeito diferente, estranho do que ia preparar, o tema não era esse, mas olha, eu fiz essa abordagem, gostaram, depois perguntaram, mas por que você não cita feministas? Aí eu disse, olha, eu leio as teólogas feministas, eu leio o texto de vocês, só que eu não sinto ainda segurança para entrar nessa discussão com vocês. E meu tema era capitalismo como religião. Então, se é feminista ou masculino, não é um problema importante. E eu não entendo suficiente para escrever. Aí ela falou, tá bom, ótimo. Você nos lê e reconhece que nós não somos que eu, Jung, teólogo homem, não entendo. Então, reconhecer que não entende bem. Não está dizendo que elas não são capazes de explicar. Eu que não sou capaz ainda de aprender, de entender, para poder criar uma articulação, uma síntese entre o meu pensamento. Esse diálogo só é possível se a gente tiver um problema comum. E o problema comum era o quê? A libertação das vítimas. Sejam mulheres, pobres, indígenas e tal. Daí, a gente dialoga junto, apesar das diferenças. Quando não tem problema comum, você tem a vaidade. Eu quero que você me imite, ou que me cite, ou eu quero mostrar como eu sei.
Então, aí Paulo Freire diz, né, se você não tem problema comum, você não tem diálogo, você tem monólogo de dois. Uhum. Então, aí é a terceira coisa importante. Qual é o problema comum? Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes. A gente tem muita coisa para pensar sobre isso, mas assim, dentro do que você diz, é a gente pensar que o diálogo ele supõe que não é em torno de ideias abstratas, é de uma realidade concreta de opressão e injustiça, de uma vítima que precisa que a gente transforme a realidade e que o diálogo ele não parte da ideia no, o fazer perguntas e o procedimento dos dois falarem não significa que os dois estejam produzindo saber, ou que um esteja escutando o outro, né? Acho que o parâmetro é, se um professor sempre só fala, ele sempre tem a razão, e ele nunca aprende nada daquilo, é porque ele está, por mais participativo que possa ser, por mais dinâmicas de grupo que possa acontecer, continua sendo um monólogo, alguém falando e o outro sendo convencido daquilo que está sendo dito, né? Então, acho que um dos pressupostos é a capacidade, inclusive, de mudar de opinião, de mudar de ideia, ou de modificar a sua maneira de enxergar aquela realidade a partir do outro te acrescenta. Ou, Alan, você deu uma parada ou eu que parei? Não, deu uma piscadinha aqui na internet. É. Tá. Então, eu acho assim, na relação de professor e aluno, muitas vezes tem alunos, principalmente com temas mais existenciais, sejam filosóficos ou teológicos ou políticos, tem alunos que também não estão querendo aprender. É isto. E tem professor que também é isso, e eu tenho a nota, tenho o poder de te reprovar. Você não constrói conhecimento, nem transmite informação. Né? Então, eu acho assim, aprender, construir o conhecimento, que é diferente de receber informações ou adquirir informações. Né? Então, construir o conhecimento, que sempre é na cabeça de alguém, é na experiência, é uma habilidade individual e coletiva. Né? Nesse processo, você precisa ter um problema que você quer resolver. Daí que, não, olha, eu não concordo com você, mas esse assunto... Não, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu, de vez em quando, eu cito alguns autores com gosto, diz, olha, eu concordo, tal, e o cara da direita. E os caras falam, pô, mas o cara da direita... E que culpa eu tenho se eu aprendi com ele esse assunto? Eu não vou pegar toda a visão do mundo dele. Mas esta afirmação é correta. Tomás de Aquino dizia, não me importa se essa verdade veio do diabo, que era a discussão do Aristóteles. Se a verdade vem de Deus, se resolve, isso é verdade, isto. Não importa o nome da pessoa que falou isso. Né? Então, eu acho que só se permite isto quando você tem um objetivo comum, aí vê o que nós falamos semana passada, você tem que ter amor às pessoas que sofrem. Daí você vence o seu orgulho. Diz, olha, né, eu achava que esse carinha era um idiota, mas aprendi alguma coisa. Isso. Putz, reconhecer isso publicamente, isso dói. Por quê? Porque mais do que meu orgulho da vaidade, é amor às pessoas e à causa. Eu acho que isso é importante, né? Ou do amor ao mundo. Você ama, eu quero um mundo melhor. Ô, Jung, eu estou olhando aqui nas anotações do Pedagogia do Oprimido, onde Paulo Freire fala o que não é diálogo, porque ele começa dizendo que não é. Fala, diálogo não é endereçar uma mensagem ao consumidor. Ele diz que muitas vezes os cristãos, e mesmo quem é de esquerda, faz a mesma coisa, endereça algo como se fosse um slogan publicitário, né? E que aí o povo vai estar bem, o povo deixou de ser alienado quando repete exatamente o slogan que a gente propôs. Ele diz, isso não é diálogo,
Diálogo não é criar uma polêmica, então a gente polemiza para poder ter um diálogo, ele diz que não é conquistar para tentar vencer. E aí ele diz que o problema da ação antidialógica é que ela é característica dos opressores, mas que ela também acontece com quem busca libertação, é que ela é uma tentativa de manipulação, porque no fundo você quer que o outro pense o que a gente mesmo pensa. Então, se a gente quer que o outro pense, você promove aquilo que ele chama no livro de invasão cultural. Ele diz, os burgueses, né, a classe dominante, invade culturalmente o povo. E aí você não pode libertar o povo tirando o que foi introjetado do opressor e colocando o seu, porque ele continua sendo tornar-se hospedeiro, ou seja, você trata a pessoa como uma coisa a ser conduzida, e ele se torna ele usa aquela expressão se torna um boneco, um fantoche, esqueci o nome, um autômato, né? Um boneco controlado por outro. Então ele diz, nada disso é diálogo, por mais progressista que possa ser, por mais que pareça importante para a revolução, nada disso é diálogo. Paulo Freire, de uma vez, eu assisti uma palestra que ele deu no grupo de... Era seminarista na época, e era o dia do São João Maria Vianney, para quem não sabe, é o padroeiro da Igreja dos Padres. Então, no dia do padre, tinha um encontro, aí estava o Paulo Freire. Aí, então, o pessoal, não, porque progressista, você deve escutar. Aí Paulo Freire disse uma coisa que eu achei muito legal. Ele diz assim, eu não sou teólogo, mas eu dou os meus palpites teológicos. Aí ele disse, igreja progressista é aquele que se moderniza para você continuar conservadora. A igreja que precisamos é profética. Porque o progressista é aquele que diz, eu sei o caminho do progresso. A história foi definida por progresso. Então, não depende do nosso fazer. Está aí, e eu faço esse caminho desenvolver. Então, o caminho está escrito. E ele vai ajudar a fazer. A revolução, ou tecnologia, ou a igreja e tal. E ele diz, não. O que nós precisamos é a igreja profética. O que é igreja profética? É aquele que anuncia a verdade que deveria ser, não a verdade científica, mas a verdade da justiça, e ter coragem de enfrentar as dificuldades e os problemas desta missão. Isso é ser profeta. Então, eu acho assim, e uma das coisas importantes é a seguinte, como a gente tinha colocado no primeiro encontro, e você retomou isso, assim, nós temos dentro de nós o modelo de ser humano opressor que a gente quer ser. Significa o quê? Então, mesmo assim, a vaidade do opressor, essa pretensão de que sabe mais do que os outros, que é mais do que os outros. Então, a gente também tem que se libertar do eu que está dentro de mim, que é recebido, imitação do opressor. Né? Então, aí que vem a libertação verdadeira, não está em sair da pobreza para a riqueza, nem de um sistema político para o outro, ou de uma ignorância para a erudição. A libertar-se é realizar-se como ser humano. Eu acho que eu tentei eu escrevi vários textos sobre isso. Qual é o problema no conteúdo de libertação? Existem diversos problemas, e um dos problemas que eu colocava é que nós nunca trabalhamos seriamente o conceito de libertação. Para quem é do campo gosta de ter libertação, Rome II, que levantou essa questão a primeira vez, que eu li, ele dizia o seguinte, um dos problemas da teologia de libertação foi só trabalhar com o conceito de libertação, como se fosse resolvido com a revolução, e não se trabalhou com o conceito de liberdade. E o problema central do Novo Testamento é liberdade. E aí, então, a dialética entre liberdade e libertação não foi trabalhada corretamente, não foi aprofundada. Então, acho que a libertação está resolvida. Não, e o conceito de liberdade é coisa burguesa. Os conservadores diziam assim, né? Se você, como teólogo, pode falar de liberdade, mas não pode falar de libertação. Isso falou
grande líder do mundo ecumênico, quando era jovem, falava de libertação, e o chefe falou, não, você pode falar de liberdade, não da libertação. E o pessoal da libertação, uma boa parte, dizia, você pode falar de libertação, mas não da liberdade. E essa tensão, né? E aí, uma das coisas interessantes que eu aprendi muito com Blanc, que segue, dialoga muito com Juan Luís II, é o seguinte: não há liberdade se você não tem liberdade de errar. O ser humano se torna livre, assume a liberdade, quando tem a liberdade de decidir coisas, assumir coisas que pode errar, ou de errar na escolha. Então, quando você pensa em uma libertação, um mundo onde não tem mais problema, é um mundo sem liberdade. Então, nós não podemos lutar pela libertação para acabar com a liberdade. Esse é um negócio assim. Como é que é esse negócio? É isso. Né? Então, assim, a tensão entre liberdade e libertação. Nesse processo. Então, se nós aceitamos que o aluno erre, que o filho erre, que colegas errem, e que a sociedade erre, ou que nosso partido erre, ou que como é que a gente faz isso? A gente não aceita isso. Não. Nós precisamos reconhecer a condição humana. Significa que condição humana significa que pode fazer qualquer coisa? Não, você tem coisas erradas. Mas o fato de errar não significa que você não pode aprender, não pode corrigir. Daí a importância do perdão e reconciliação. Então, a dialética de perdão e reconciliação com a liberdade dos filhos de Deus, esse é o eixo central do Evangelho com as cartas de São João. Cartas de Paulo, desculpe. Mas são umas discussões teológicas que daria para um outro curso. De fato, é uma discussão teológica, mas que ela tem uma relação direta com a concepção do ser humano, né, antropológica. Assim, E a questão pedagógica. Exato, é isso que eu ia completar para dizer para quem está acompanhando que é isso. Na verdade, quando a gente articula teologia e educação e projeto político, nós estamos discutindo porque cada um deles tem a sua implicação, e essa concepção do ser humano leva a pensar que tipo de educação que a gente pretende, que tipo de processo formativo que a gente considera adequado. A discussão sobre prova ou avaliação. As crianças, antigamente, do meu tempo, a gente tinha um medo danado de que se você fosse mal na nota, era um desastre. Então, o pessoal todo ficava com medo de prova. Isso até é interessante, mesmo hoje, assim, professor já adulto, pessoas adultas, talvez porque desde a infância fazia isso, fazer avaliação ninguém quer fazer. Não, gente, nós precisamos fazer uma avaliação do que nós vamos fazer. Não, isso vai dar todo mundo vai falar mal dos outros, mas se a gente não avalia, como é que a gente sabe se está fazendo melhor ou não? Né? E aí, assim, por quê? Porque se a ideia de que avaliação, ou seja, prova, errar é o inferno. Não. Errar é condição humana. Então, daí, essa coisa que estava falando antes da questão teológica, então, a implicação disso na educação, na pedagogia. Então, hoje, uma boa pedagogia diz assim, o momento de avaliação de nota não é lugar onde você dá castigo ou prêmio, mas é o processo de educação, é um processo, uma parte do processo de aprender sobre e como. Então, isso já também, as implicações pedagógicas dessa antropologia sobre a questão da liberdade e erro. Aí modifica o que a gente entende pelo processo de avaliação. Que aqui deixa de ser um cobrar o depósito, né? Você depositou e você vai retirar na hora da prova, passa a ser outra coisa. Ou seja, nós temos uma longa reflexão sobre o que não é diálogo e uma longa reflexão sobre o que é que pode ser o diálogo, né? E já viu, né? Já passou uma hora, né, Junto? Quase, falta dizer, não tem pessoal fazendo questões, perguntas, discussões? Todo tipo de discussão aqui.
Quando o pessoal escreve curtinho, eu acompanho fácil. Aí o pessoal começa a escrever trechos mais elaborados, aí ou eu escuto ou eu leio, né? A Fernanda não está aí te ajudando a apontar onde é que está. Não, hoje ela tá ali, mas está cuidando das anotações dela. Bem, tem aqui a Jean, eu não sei se é Jean ou Yan, ela, se eu não me engano, ela é de Moçambique. Na atualidade, se promove muito o conforto, aceitar o erro, a colocar-se em movimento. O Davison escreveu aqui: onde quer que estejam estes oprimidos, o ato de amor está em comprometer-se com a sua causa da sua libertação, mas esse compromisso, porque é amoroso, é dialógico. É o trecho do Pedagogia do Oprimido que ele traz para a gente. O Dirceu está aqui falando dos centros de educação jovens e adultos, porque lá no Mato Grosso foi tudo fechado e alguém em cima comentou que era. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do José Roberto. Nesse sentido, Jung, podemos dizer que tanto o oprimido precisa se libertar e, igualmente, o opressor? Isso é uma coisa que Paulo Freire colocava, tá? Mas isso vem desde o início, né? Assim, o que nós precisamos... O importante, temos que entender que relação de opressão não importa quem está em cima ou quem está embaixo. A relação de opressão é ruim para todos. Obviamente, oprimidos sofrem mais corporalmente, fisicamente, né? Mas assim, o opressor também se frustra, não se realiza o que deseja, porque o opressor deseja ser reconhecido como ser humano por outros seres humanos. Essa é uma discussão que Hegel colocou sobre a relação entre escravo e senhor, que o opressor, ele quer dizer, eu sou superior, e nega a todo mundo. Só que ao fazer isso, ninguém reconhece. Porque aquelas pessoas que reconhecem que ele é superior, esse opressor diz assim, sim, o cara que está me reconhecendo é tão porcaria que não me dá o prazer. E qual o prazer que vou ter? A gente só tem prazer de reconhecimento quando somos iguais. Né? E aí, é só numa relação de igualdade é que nós podemos ter uma relação onde todos possam se reconhecer, sentir-se bem e tornando-se melhor. Né? Então, nesse sentido, o próprio capitalista, vou dar um exemplo, tá? Capitalista rico, ele é livre? Não. Tem coisa, eles dizem, eu não posso fazer isso, eu quero fazer, mas não posso, porque o mercado não me permite. É isso. Você imagine um cristão capitalista rico que realmente lê o evangelho e diz, olha, Jesus falou que a gente tem que cuidar, ajudar uns aos outros. E se é calvinista, lembrar que o Calvino ensinava de que se você é rico, você não é dono, você é mordomo e ajudar o mundo a melhorar. Só que ele diz, eu quero fazer isso porque eu sou bom, eu quero ser cristão de verdade. Só que quando vai para o trabalho, o mercado não permite. Então, eu quero, mas não consigo. Não porque eu não queira, mas se eu fizer, a minha empresa vai entrar em problema, ou eu sou presidente do banco e os acionistas vão me mandar embora. Então, é isso então, que o Marx dizia, né? Quer dizer, no mercado, as leis do mercado estão atrás das costas do capitalista, fazendo as coisas. E as leis do mercado, faça isso, tem que fazer isso. É como se fosse a lei do mercado fosse como é que chama isso? Do cavalo, que você tem aquele cordinha lá que você vai dizer para onde vai fazendo o cavalo. Hã? Cabresto? Cabresto, isso. Então, o capitalista é isto. A lei do mercado e a indicação do mercado diz para o que ele tem que fazer. Ele não tem a liberdade. Olha, gente, com esse problema do pandemia, a gente tem tanta gente rica, nossa, porque temos tanto dinheiro, a gente podia ajudar a fazer isso.
Não pode fazer, porque se os outros concorrentes não fizer, ele vai quebrar, ou vai perder mercado. Então, a não ser que todos façam. Mas para que todos façam ao mesmo tempo, precisa ser imposto. Isso aí precisa de um Estado que diz, um governo, todo mundo tem que fazer. O que a Argentina fez. A pandemia deu problema, temos um problema seríssimo de saúde, o Estado não tem dinheiro para isso, mas o povo precisa, tudo que vai fazer. Os mais ricos vai ter que pagar um imposto. Xinga, tá, tudo bem, mas na medida que passou, todos ricos ficam na mesma proporção que estava. O problema é assim, se um faz e o outro não faz, aí as coisas desequilibram. Então, daí que você precisa mudar as regras, as leis do capitalismo, ou do como está funcionando. Eu diria o seguinte, né, que no Paulo Freire, o opressor, quando ele oprime, né, sempre é uma relação do opressor que oprime o oprimido, ele vive em condição desumana, enquanto a vocação é ser humano. O opressor, ele tem uma atitude desumana, porque ele tem uma atitude que leva o outro a ser tratado como se fosse uma coisa. E aí, então, o processo de libertação, ele é uma libertação da desumanidade dos dois. É evidente que é muito pior ser desumanizado na sua existência do que na sua atitude, né? Mas os dois estão com a condição humana negada. E aí, em especial, o oprimido, porque ele é tratado como se fosse uma mera coisa e não como um sujeito, né? Que na filosofia a gente chama de reificação. E o opressor, porque ele está sujeito às coisas, então ele está sujeito ao fetichismo, porque as coisas são quem comanda a própria vida. E aí você tem a relação do fetichismo e da reificação. Curiosamente, que na encíclica do Papa Francisco Laudato Si, ele trata dessa questão, e ele fala, olha, o problema do sistema é que, de um lado, uns são tratados como coisas e descartados na sociedade, por outro lado, outros vivem a ilusão do ter. Ele não usa a palavra fetichismo exatamente, mas ele vai dizer o quê? Que todo mundo tenta se realizar tendo, e, na verdade, todo mundo se frustra. E, no fim, ninguém é feliz nessa história, porque uma parte porque é frustrada, outra parte porque é desumanizada. Se isso já não fosse o suficiente para querer mudar o sistema, ainda tem as consequências de um desastre ético humano, das pessoas vivendo na miséria, e um desastre ambiental. E aí é a hora que ele fala assim, portanto, nesse sistema não tem jeito, tem que modificar essa economia, tem que transformar o sistema. Né? O transformar o sistema é a gente poder libertar os pobres da sua coisificação e libertar os ricos desse processo de achar que ter dinheiro, ter coisas, pelo consumo a gente pode ser feliz e se realizar. Né? Viu como Alan conhece essas coisas todas que... Essa discussão filosófica sobre... Porque estou brincando, assim, uma das coisas de diálogo, assim, Alan lê muito mais Lukács e essa escola do que eu, porque não sou tanto dessa escola. Então, eu acho que é esse papel do diálogo, porque a gente dialoga. Não é para mostrar se eu vou ganhar concorrência para ter uma empresa, um trabalho da universidade melhor. A gente compartilha de um mesmo projeto. Assim como, por exemplo, a Patrícia estava, acho que a Patrícia, que foi o nome dela, a budista, que na perspectiva do budismo, que ela pertence, o grupo pertence, a gente dialoga a partir de uma coisa em comum, o que Hannah Arendt, que a Patrícia gosta dessa autora, né, amor do mundo, amor mundi, né? Que, na perspectiva que eu trabalho, é amor às pessoas, que Paulo Freire, amor ao outro. É isto. Quem não tem esse amor ao mundo e às pessoas, não são capazes de fazer diálogo. Porque não tem algo em comum de problemas comuns, ou de objetivos comuns. Daí que o pressuposto para o diálogo é o amor às pessoas
a fé de que as pessoas e o mundo podem melhorar. Daí a esperança que a gente pode caminhar. Eu estou conectando com o encontro passado. Sim, sim. Tá? Tranquilo? Fala aí. O pessoal está comentando, dizendo aqui que são reflexões profundas, que a gente precisa continuá-las. Tem uma pergunta sobre a liberdade, as dificuldades de trabalhar nesse sentido, e aí tem vários comentários sobre a proposta da economia de Francisco de almar o mundo. Eu entendo bem que o pessoal está falando com esse negócio de almar, né, que veio dessa economia de Francisco. Eu só acho que o mundo já tem uma alma, né? Aliás, eu acho que a grande questão da economia é a gente exorcizar o espírito do capitalismo que está ali, né? Tem que tirar esse espírito mal da economia. Então, não é tanto encher o sistema, mas é exorcizá-lo, de preferência trocar. Alma, eu não entendi do Francisco, economia do Francisco, alma. Almar. As pessoas estão usando essa expressão que convida a realmar a economia. Colocar alma. Colocar alma, trazer alma. Tá. Eu acho que assim, não se entende o capitalismo sem seu espírito. A sua alma, o seu espírito. Então, esse foi uma das primeiras discussões do nosso canal, né? Do nosso site, né? Que é assim, então precisa voltar isso. O mundo, se não tivesse alma, o mundo não estava funcionando. Se a gente pegar a metáfora de alma, aqui não gosto, mas alma / espírito, significa o quê? O corpo sem alma, sem ânima, é morto. E para os antigos, você sabe que tem vida quando você tem movimento. Então, se as pessoas mexem, está vivo. Se as pessoas estão totalmente paradas e você não, se bate no cara, não reage, não tem nada, os olhos não se mexem, isso, está morto. Então, isso é alma, / ânima, / espírito. Tudo bem? No ser humano. Então, quando a gente fala, precisamos colocar alma no mundo, espera aí, esse mundo está funcionando? Tá. Para o bem ou mal, está funcionando. Tá, alguma alma tem, ou algum espírito tem. E como a palavra alma é muito complicado, porque tem significações diferentes e tal, Weber é que trabalhou esse espírito do capitalismo. Daí, dessa geração, dessa intuição é que a gente continuou todo o desenvolvimento do capitalismo como religião, que vem de Marx e tal, mas a dimensão do espírito. Tanto que nós temos um encontro que tem o Espírito Santo e o Espírito Capitalismo, não é isso? É o que mais tem sucesso, é o de maior Ibope pequenininho, mas né? Então, a gente vai voltar a essa discussão. Mas eu acho que a gente já falou 10 minutos estourando. Já passamos, a gente tem um monte de... Gente, vou falar a verdade que o roteiro era maior, a gente tinha outras coisas para conversar, outros temas a aprofundar dessa relação do Paulo Freire, mas a gente espera ter contribuído a que cada um de vocês, a partir da sua realidade, da sua experiência de trabalho, tenham percebido que a gente tem um rico campo no qual os temas que compõem o campo da pesquisa do capitalismo como religião, eles têm profunda afinidade, quando não uma relação direta, com os temas da pedagogia do oprimido. A gente fez esse exercício nesse encontro, fazer a propaganda que eu e a Fernanda acabamos de lançar um artigo, tem um artigo aprovado na Praxis Educativa, falando sobre a relação entre teologia da libertação e a visão de mundo do Paulo Freire, mas teriam outros temas a serem aprofundados, né, Jung? E, bem, esse curso nós estamos terminando aqui, mas a gente conta com cada um de vocês para novas sugestões, novas reflexões. Escreve para a gente lá no Facebook ou no YouTube sobre outros possíveis temas de encontro, que a gente vai dar mais uma paradinha. O professor Jung tem que respirar um pouco de sábado também, né? Mas logo a gente volta, né, Jung? Vamos Sim. pensar mais alguma coisa? Vamos voltar. Não muito demorado, mas de fato, porque um dos problemas é que normalmente assim, eu preciso estar em casa
para poder ter conexão bom para manter, não cair conexão, né? Se eu sair para outro lugar para descansar, eu poderia falar, fazer o vídeo, encontro fora. Mas o problema é que aí as conexões não são complicadas, né? Porque conexão agora para vídeo. Aí vocês viram, hoje a conexão quase caiu 2 vezes, me deu sinal, a conexão ruim, aí passa caminhão, cachorro late, vizinho fala, é tudo amador, né? Mas a reflexão, ela é com uma boa finalidade. Falou, gente. Jung, um abraço para todo mundo que está despedindo aí, Wanda, Humberto, Tati, Dirceu, Davison, todo mundo que escreveu aí. Um abraço, até logo. Acompanha lá que logo, logo a gente está de volta. Muito obrigado pela atenção de vocês. E